Olá pessoal, vamos falar sobre a geometria plana. Vamos relembrar os conceitos básicos da geometria. Muitas pessoas não estudaram geometria no ensino fundamental nem no ensino médio. Infelizmente, a geometria fica no final do livro de matemática, as últimas páginas do livro de matemática, e muitas vezes o professor não chega a esse ponto e acaba perdendo noções valiosas de um conhecimento que deve ser utilizado, principalmente na informática hoje em dia, na área de programação, de programas que você tem que fazer desenhos, ou inserir figuras, ou redimensioná-las. Isso é muito importante no uso de programas de computadores e também em vários problemas da vida cotidiana. Então vamos relembrar os conceitos de geometria plana e a geometria espacial. Vamos falar sobre a geometria plana. Para iniciar a geometria plana, é necessário relembrar os conceitos básicos da geometria. Primeiro ponto são os conceitos básicos. Os conceitos básicos da geometria são os conceitos chamados de primitivos, o conceito de ponto, reta e plano, e a ideia de ângulo, que já é um conceito derivado. Então, os conceitos básicos da geometria são o conceito de ponto. O ponto não tem dimensão. Esta é a representação que você já conhece há muito tempo sobre ponto. Bom, o ponto é representado na geometria por letras maiúsculas. O ponto é representado pela letra A, pela letra B, pela letra C. Então, esta é a forma de representação de um ponto, que é um conceito primitivo na geometria, um conceito básico. Segundo conceito é o conceito de reta. Uma reta é um conjunto infinito de pontos, determinando uma direção e dois sentidos. Por exemplo, uma reta, vamos desenhar uma reta desta forma. Então, esta reta que eu acabei de desenhar, ela determina uma direção, que é a direção horizontal, e determina dois sentidos, que é o sentido da direita e o sentido da esquerda. Então, uma reta é um conjunto infinito de pontos que determina uma direção e dois sentidos. Nesta reta temos infinitos pontos. Podemos representar o ponto. Vamos representar aqui o ponto A, o ponto B, ponto C, ponto D sobre a reta e assim por diante. Podemos desenhar infinitos pontos sobre uma reta. Tudo ok? Então temos o conceito de ponto e temos o conceito de retas. As retas são representadas por letras minúsculas. Por exemplo, a reta R. Podemos traçar uma outra reta. Esta reta podemos chamá-la de reta T. Podemos traçar uma outra reta. Podemos chamar esta reta da reta S. Então estão representadas as retas. As retas são representadas por letras minúsculas. Ou então as retas podem ser representadas por dois pontos. Por exemplo, eu posso representar a reta R por dois pontos que pertencem à reta. A reta R pode ser representada por... A reta R pode ser representada por AD. Tudo ok? Então essa é a forma de representar uma reta em geometria plana. A reta pode ser representada por letra minúscula, letra R, ou por AD com a seta representando uma direção e dois sentidos. Um outro conceito básico e primitivo é a ideia de plano. É o terceiro conceito, o conceito de plano. Plano é uma superfície infinita que se expande em todas as direções, certo? É a ideia de plano. O plano, ele é infinito, ele é representado por uma letra grega. Por exemplo, o plano alfa. O plano é representado desta forma. Esta é a simbologia para plano. Então temos aí a representação de um plano. Sobre um plano, podemos traçar infinitas retas. Observe que sobre um plano podem ser traçadas infinitas retas. Então esses são os três conceitos iniciais e básicos da geometria plana. O conceito de ponto, reta e plano. A partir desses três conceitos básicos, se define a ideia de ângulo.
né, de semirreta, de segmento, de semiplano. Então vamos ao item número 2, conceitos derivados. O conceito derivado de reta, por exemplo, é a chamada semirreta. Então, se temos uma reta e traçamos um ponto sobre esta reta, determinamos a chamada semirreta. Então, sobre uma reta, eu pego um ponto qualquer, então eu vou ter a chamada semirreta. Então, temos aí a semirreta AB. Vamos utilizar 2 pontos para representar essa semirreta. Então, a semirreta AB é representado desta forma. Coloque as letras maiúsculas A e B e um único sentido. Tá? Não se traça 2 sentidos, apenas um sentido. Isso é uma semirreta, a semirreta AB. A semirreta determina apenas uma direção e um sentido. Temos também a ideia de segmento de reta. Um segmento. Um segmento é limitado por 2 pontos em uma reta. Então, se pegarmos uma parte de uma reta e 2 pontos dessa reta, vamos pegar C e D, os pontos C e D, determinamos aí um segmento que é uma parte da reta. Um segmento ou uma semirreta também tem infinitos pontos. Podemos traçar infinitos pontos sobre eles. Não se pode determinar a quantidade de pontos em um segmento, uma reta ou semirreta, ou num plano, por exemplo, porque o ponto não tem dimensão, não tem tamanho. Bom, o segmento é representado desta forma, CD com um tracinho em cima, certo? É importante essa simbologia, porque na hora de ler as questões de geometria, você vai ver isto na questão, você vai ver um segmento CD, então ele representa dessa maneira, com tracinho em cima, você tem que diferenciar se é reta, se é semirreta, se é segmento. Se é, por exemplo, está se referindo a um plano. Então temos o conceito de semirreta, o conceito de segmento. Bom, a partir da ideia de semirreta, se define a ideia de ângulo. Não esqueça que isso aqui é um resumo para poder a gente iniciar as ideias básicas de geometria plana que aparecem em concurso público. Tem a apostila aí disponível para vocês sobre geometria plana e é necessário um estudo mais aprofundado a partir da sua apostila, certo? Aqui vai servir de base para que você comece o estudo da geometria plana e relembre esses conceitos. Quem nunca ouviu falar, então, vai começar a aprender algo sobre geometria e noções de geometria. O item número 3 será a ideia de ângulos. Os ângulos, eles são formados por 2 semirretas. E o ângulo determina o afastamento entre essas semirretas. Se temos 2 semirretas, então, entre essas semirretas vai ser formado a ideia de um ângulo, que é o afastamento entre as semirretas. Então, observe aí na nossa imagem. Temos, então, vamos traçar aqui um pontinho, que vai ser o ponto A, um ponto B e um ponto C. Temos a semirreta AB, a semirreta AC, e o afastamento entre essas 2 semirretas determina um ângulo que eu posso chamar de ângulo alfa. O ângulo pode ser representado por uma letra grega ou o plano pode ser representado pelos pontos B, A, C. O ângulo está no ponto A. Então temos o ângulo alfa ou o ângulo BAC. Então essa é a representação de um ângulo. Um ângulo é algo muito importante da geometria. Toda a arquitetura, a engenharia, a parte de construção depende muito do conceito de ângulo. A chamada trigonometria, para determinar distâncias, e aparelhos muito sofisticados utilizam a ideia de ângulo. Bom, minha gente, continuando, existem os tipos de ângulo. É necessário saber que um ângulo, ele vai de 0 até 360 graus. O ângulo, uma circunferência completa, forma um ângulo de uma circunferência completa, vamos ver se eu consigo traçar, forma um ângulo de 360 graus.
Tá bom? Nossa circunferência não ficou nada bonita, né? Vamos apagá-la. Então, a circunferência completa vai formar um ângulo de 360 graus. Vamos tentar desenhar aqui, né? Então, se eu tomar como base uma linha, né? Não ficou exatamente uma circunferência, mas está aí, ó. Então, se eu tomar como base uma linha, né? Um centro da circunferência representado por C, então temos aqui 0 graus, né? Podemos traçar, temos aqui, ó, o ângulo, vamos supor, né? 45 graus, o ângulo de 90 graus e assim por diante, ó, o ângulo de 180 graus, o ângulo de 270 graus e uma volta completa representa o ângulo de 360 graus, que coincide com o ângulo de 0 grau. Tudo ok? Então, os ângulos são representados por valores de 0 a 360 graus, que representam uma volta completa em uma circunferência. Bom, o ângulo que está entre 0 e 90 graus é chamado de ângulo agudo. O ângulo agudo é um ângulo alfa que é maior do que 0 grau e é menor do que 90 graus. Temos aí, a leitura é 0 grau é menor do que alfa, que é menor que 90. Ou seja, um ângulo entre 0 e 90 é um ângulo chamado de ângulo agudo. Existe o ângulo reto. O ângulo reto, ele é um ângulo de exatamente 90 graus. E ele é extremamente importante no estudo da geometria, tanto que ele é representado desta maneira. O ângulo reto. Bom, o ângulo maior, né, do que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Aliás, ângulo, né, obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo entre 90 e 180 graus. 90 a 180 graus é chamado de ângulo obtuso. Existe o ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo de exatamente 180 graus. O ângulo de 180 graus é chamado de ângulo raso. Tudo ok? É muito importante, né, esses conceitos. E o ângulo raso é representado desta maneira. Está aí a representação do chamado ângulo raso. Tudo ok? Então vamos relembrar. Se temos esta representação, isto aqui é um ângulo agudo. Esta representação indica um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Esta representação de ângulo é um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo superior a 90 graus, enquanto o ângulo agudo é um ângulo inferior a 90 graus. E temos o ângulo raso, chamado de ângulo raso, que é um ângulo com 180 graus. Bom, então esses conceitos são vistos no ensino fundamental. No 6º ano do ensino fundamental se inicia o estudo da geometria até o 9º ano. E depois entra, né, o estudo da geometria a partir, né, do ensino médio. Tem a geometria plana, espacial e analítica. Tudo ok? Então vamos, né, ver e relembrar o conceito de ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos que, somados, resulta em 90 graus. Ou seja, se eu somar um ângulo alfa a um ângulo beta, vamos escrever aqui a letra grega beta, a soma dos dois ângulos, para que eles sejam complementares, esta soma
tem que ser igual a 90 graus. Tudo ok? Então, ângulos que somados têm como valor 90 graus são chamados de ângulos complementares. Exemplo disto. Vamos pegar como exemplo a seguinte figura. Temos nesta figura, não é, um ângulo reto e este ângulo reto é dividido em dois ângulos. Um ângulo que é 2x mais 30 graus e o ângulo x mais 10 graus. Então eu posso determinar o valor desse x e o valor de cada ângulo neste problema, não é? Então nosso probleminha é determinar o valor de cada ângulo. Bom, os ângulos são x mais 10 graus e o outro ângulo é 2x mais 30 graus. E estes ângulos somados, eles resultam em um ângulo de 90 graus, que é um ângulo raso, reto. Ou seja, a solução do nosso problema. O ângulo x mais 10 graus somado ao ângulo de 2x mais 30 graus, isto aqui resulta em um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Como é que você sabe disso? Pela própria figura, não é? Se temos a posição das duas retas desta forma, significa que o ângulo formado é um ângulo de 90 graus. Tá bom? Ou desta maneira, como se fosse um L. Então este ângulo é um ângulo de 90. Os dois ângulos somados formam 90 graus. Logo, isto aqui é uma equação do primeiro grau. Somando x mais 2x, teremos 3x mais 10 mais 30, 40 graus, igual a 90 graus. Resultado, 3x igual a 90 graus menos 40 graus. Logo, 3x igual a 90 menos 40, 50 graus. X é 50 graus dividido por 3. Né? O valor não é exato disto, mas podemos fazer esse cálculo, tá bom? 50 graus dividido por 3. 50 graus dividido por 3 dá aproximadamente, né? 50 por 3 dará 1, né? Vai sobrar meia, 6,666. 16,67 graus aproximadamente, não é o valor de x. O valor de x é 16,67 graus. Com isso, podemos determinar o valor dos dois ângulos. Um deles vai ser x mais 10, o outro vai ser 2x mais 30. Então, determinamos aí o valor de x. X igual a 16,67. Bom, então, quem é o valor de cada ângulo? Um dos ângulos é x mais 10 graus. Logo, 16,67 graus mais 10. Então, um dos ângulos, que é o menor, é 26,67 graus. O outro ângulo é 2x mais 30 graus. Bom, este ângulo vai ficar 2 vezes 16,67 graus mais 30 graus. Este ângulo será de 33,33 graus mais 30 graus. Resultado, 63,33 graus. Veja que se eu somar 26,67 e mais 63,33, o resultado será exatamente 90 graus. Tá bom? Vamos a mais um exemplo da ideia de ângulo. Vamos supor que tenhamos um ângulo, né, desta forma. Dois ângulos. Pela nossa figura, esses dois ângulos somados, né, formam um ângulo raso de 180 graus. Vamos supor que um deles seja x mais 20 graus e o outro ângulo seja de 4x mais 10 graus. Então vamos determinar o valor de cada ângulo.
Como é que a gente determina o valor de cada ângulo? A soma dos ângulos, vamos ver a solução do nosso problema. A soma dos ângulos, 4x mais 10 graus, mais x mais 20 graus, o resultado terá que ser igual a 180 graus, que é um ângulo raso. Bom, 4x mais x dará 5x mais 30 graus, igual a 180 graus. Logo, 5x será igual a 180 menos 30 graus. 5x, então, é 150 graus. 180 menos 30, 150. X, então, é 150 dividido por 5, que é igual a 30 graus. Neste caso, o x é 30 graus. E podemos, então, determinar cada ângulo. Tudo ok? Vamos voltar aqui. Quem é o primeiro ângulo? X mais 20. O primeiro ângulo é x mais 20 graus. E o segundo ângulo? Vamos voltar. O segundo ângulo é 4x mais 10. O segundo ângulo é 4x mais 10 graus. E podemos determinar cada ângulo. O primeiro é 30 mais 20, 50 graus. E o segundo é 4 vezes 30 mais 10. 4 vezes 30, 120 mais 10, 130. Observe que se eu somar 50 mais 130, o resultado será 180 graus, que representa o ângulo raso. Bom, minha gente, neste nosso bloco, né, de geometria, iniciamos a ideia de geometria plana com os conceitos de ponto, reta e plano, semi-reta, segmento e a ideia de ângulo e os tipos de ângulos. Até o nosso próximo encontro.